Esse projeto estamos desenvolvendo com uma turma de 8º ano. Nós trabalharemos com eles a organização, a estrutura e a produção de mini-contos. Primeiro, é importante destacar que é necessário aulas em sala de aula para que o professor apresente a estrutura do mini-conto, para que compare com o conto, com a estrutura do conto, para que o professor indique vários suportes desse gênero, que pode ser uma música, como por exemplo, Cotidiano, do Chico Buarque, ou outras músicas que fazem parte do cotidiano dos alunos. Você pode mostrar um conto publicado em sessões de jornal, em livros, publicados na internet. Então é importante que o professor mostre, organize essa estrutura, para que depois o aluno pesquise a respeito. Então hoje nós estamos no laboratório. A tarefa dos alunos é entrar em contato dentro desse gênero de mini-contos, com diversos suportes. Então, num primeiro momento, foi passada uma lista de sites para consulta e pesquisa. Por quê? Primeiro, porque dinamiza o tempo, não temos muito tempo para ficar no laboratório, né? Depois, porque o professor precisa mais ou menos direcionar a ação de pesquisa. O aluno precisa, são adolescentes, crianças e adolescentes, então eles precisam de um direcionamento, diferente de ele jogar no Google mini-contos e procurar, porque jogando no Google podem acontecer de o aluno acessar conteúdos inapropriados, que não é o objetivo da aula, como por exemplo violência, exploração sexual. Para esta aula, para este projeto, não é o objetivo. Não quer dizer que o professor não possa explorar essa temática que é mais delicada em outro momento com outros objetivos. Nesse projeto de mini-contos, o aluno pode também desenvolver atividades e conteúdos de outras áreas de ensino. Então, pode envolver, por exemplo, o professor de história, quando o aluno escreve, organiza um mini-conto dentro do conteúdo que o professor está trabalhando naquele semestre, naquele bimestre. Então, o aluno pode desenvolver as características de uma época, explorar um fato que aconteceu em determinada época. Então, pode-se trabalhar junto com o professor de português, o professor de história. O professor de artes também pode trabalhar nesse contexto, explorando a questão da fotografia, do cenário, dentro de determinada escola artística que ele esteja explorando no seu conteúdo programático. Aqui, os alunos, a partir de uma lista de sites e com o roteiro que foi pré-estabelecido na sala de aula, no seu caderno, ele vai anotar os elementos desses mini-contos que ele está explorando na internet. Então, foram selecionados alguns sites como Porta Curtas, alguns blogs educacionais que trabalham com essa temática. O aluno vai analisar, vai escolher, vai responder as questões que foram organizadas e discutidas previamente em sala de aula. E ele pode desenvolver ações, aproveitando o laboratório de informática, como a organização de tabelas sobre esses elementos, ou mesmo a produção de gráficos a partir das temáticas, da recorrência das temáticas que aparecem nesses mini-contos. Então, nesse sentido, o aluno está pesquisando. Não quer dizer também que ele não possa encontrar um mini-conto em outro suporte textual interessante e trazer para a discussão na turma. Então, nós não estamos tolhendo a criatividade dos alunos, mas estamos direcionando a pesquisa para otimizar o tempo e potencializar o objetivo da aprendizagem. E no momento final, os alunos organizarão todas essas informações, a organização semântica, gramatical dos textos, vão organizar os vídeos, os diferentes suportes, as músicas, as entrevistas, aqui no laboratório por meio de um editor de fotos, um editor de vídeo, de áudio, que podemos utilizar no laboratório para a posterior apresentação para a sua turma ou mesmo numa reunião de pais para mostrar o resultado desse trabalho. Quando falamos em gestão da sala de aula, para potencializar e dinamizar o processo de ensino-aprendizagem e a comunicação didática do professor, é imprescindível que a sala esteja organizada conforme as necessidades de cada atividade que será desenvolvida. Uma das estratégias bastante interessantes é trabalhar com agrupamentos produtivos, porque dessa maneira você pode misturar os estudantes aproveitando a potencialidade de cada um. Alguém que tem dificuldade maior em determinada atividade pode trabalhar com um parceiro que já consegue desenvolver aquela atividade. Ajuda muito, diminui o esforço do professor e o aluno consegue superar as dificuldades.
Quando trabalhamos nesse projeto dos mini-contos, é importante desenvolver essas atividades no sentido de fazer com que se amplie a dimensão do projeto. Por exemplo, esse grupo está organizando uma pesquisa de história que pode ser desenvolvida junto com o professor de história, para que o mini-conto deles tenha elementos específicos de uma determinada época. Eles podem usar um conflito que aconteceu no passado, eles podem aproveitar o cenário que aconteceu naquela época, em determinada época histórica, e dessa forma nós conseguimos também fazer com que o conteúdo de história, de geografia e de ciências seja aprofundado, conteúdo que o aluno está vendo naquele momento. Outra estratégia é desenvolver atividades a partir de recortes de revista. Nesse caso, o grupo está organizando um mini-conto com recortes de revista. Eles irão organizar um painel e o mini-conto vai se dar por meio de imagens. Então, eles estão trabalhando aqui não com a linguagem escrita, mas com a imagem impressa, aproveitando as revistas. Esse outro grupo fez, a partir dos MP3 e celulares, entrevistas na comunidade, e com os dados desta entrevista, eles organizarão a narrativa desse mini-conto, que se dá através de eventos cotidianos. Esse grupo está organizando o roteiro, está delimitando o cenário, a fotografia, planejando a atividade. Este outro grupo está fazendo a seleção nos seus celulares das fotografias que serão utilizadas na organização do vídeo, que pode ser desenvolvido no Movie Maker, por exemplo, do mini-conto que eles irão organizar. Então, eles vão trabalhar, já têm as informações, tiraram as fotos, estão fazendo a seleção das fotos e organizando o roteiro e a ordem de disposição dessas fotos para serem organizadas no Movie Maker, no vídeo que eles irão desenvolver no laboratório.